Algumas laranjas podres apodrecem o restante do sago. Vamos entender essa analogia e aplicá-la na raça humana, nos seres humanos. Vamos entender. O bebê ele já nasce com a personalidade. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. Cada bebê já nasce com tendências a um tipo de personalidade. E nisso ela passa, no seu crescimento, ela passa pelo aprendizado. A educação, né? Os pais vão ensinar as coisas ó, assim, assim, assado, tal. Os professores vão ensinar questões de matemática, português, ciências, que são pequenos conhecimentos necessários, né, para a criança ir se desenvolvendo. As religiões vão ensinar questões de fé, de crença, de acreditar. As indústrias vão ensinar que elas dependem dos produtos, né, que você vai consumir, e isso é definido pela moda. Se todo mundo faz, então é moda, se todo mundo faz, está certo. Se está certo, eu também vou fazer. Para a vida não ficar tão chata, tem o entretenimento. Então aí as pessoas começam a consumir filmes, livros, músicas, vídeos, né, hoje com a internet e tal. E nisso, a pessoa cresce, ela se torna adulta e é inserida na sociedade. Ela começa a entender que ela tem que se virar, né? Ela está por conta própria, então ela tem que se virar, não tem mais os pais para cuidar e tal. E a gente faz como? A gente faz por tentativa e erro. Então você vê que tem coisas que seus pais falaram que não vai dar certo, coisas que você aprendeu na escola que também não vai dar certo, aplicando mesmo na vida real não vai dar certo. Então logo você vai aprendendo por conta própria, né? E nisso as pessoas chegam num ponto, elas chegam a entender que o dinheiro realmente é necessário. Então você começa a buscar influências de quem ganha muito dinheiro, porque você quer ganhar muito dinheiro, porque você não quer ter a vida que você teve. Porque é justamente isso, nós estamos falando de 95% das pessoas do mundo detêm menos quantidade de riquezas comparado às outras 5%. E como entender isso? Vamos entender agora. Então, logo, tudo que você faz e repete, isso se torna um hábito ou um vício, depende do que você faz. Sendo que o hábito e o vício é a mesma coisa, só que se considera o vício ruim e o hábito bom. Pelo menos não é maléfico, né? Então, vamos dizer, aí o filho vai perceber que o pai era um pedreiro. Então, geralmente tem muitos que seguem a carreira do pai, professores, advogados, médicos, e as pessoas vão criando a sociedade. As pessoas antigas, né, os médicos vão morrendo, já vem entrando os novos no mercado. Os pedreiros antigos vão morrendo, já vão entrando novos no mercado. E nisso se tornou-se a sua realidade. Essa é a realidade daquele bebê. Hoje ele é adulto, hoje ele é um homem, e essa é a realidade. Então logo já vem a necessidade, porque todo mundo já tem família, então ele vai ter que adquirir uma família. Chega a uma necessidade, chega um ponto que ele quer mesmo isso. Porque todo mundo tem, né? Então você também quer ter. Aí você necessita de uma casa, você necessita de um veículo, porque isso né, fica mais fácil a vida assim. Mas aí com o tempo você começa a perceber que tem uma certa competição. Que, não, fulano tem aquilo e eu também quero ter. E as pessoas que têm, elas querem mostrar, elas querem provar algo, né? Quer dizer que está na frente, que está melhor e tal. Então as pessoas começam, né, a trabalhar mais, ter menos tempo e não tem tempo para educar os filhos assim como ele não teve. Porque isso não faz parte, não foi parte da criação dele. Ele não aprendeu isso, que ele tinha que preparar o filho dele melhor para a sociedade. Não, isso não foi ensinado. Então ele não vai fazer. Então tudo que você vê hoje como adulto, você acredita que essa sim é a realidade. E isso é para você entender que depende disso, para que esses 5% continuem tendo mais riqueza do que as outras 95%. É a crença, você tem que acreditar que essa realidade é assim e é para ser assim. E tá, o pessoal tá lá, as grandes empresas estão desmatando, estão colocando muito agrotóxico nos produtos, está gerando muita doença e tudo. Mas você tem que acreditar, porque é assim, era assim antes de você vir e hoje tem que continuar e tudo. Então aí vem os crimes, né, que você está fazendo a sua parte, você está trabalhando, tem uma família, seus filhos estão estudando e tudo, e você acredita que está fazendo a sua parte. Mas mesmo assim você não está livre da imoralidade, você não está livre dos crimes, você não está livre do sentimento de fracasso, né, da depressão. Mas você continua acreditando, mas eu estou fazendo tudo certo e por que não está dando? Não mudou nada.
É porque, na verdade, os 5% eles necessitam de quê? De pessoas para trabalhar. Eles precisam de pessoas para consumir. Então não tem como ter uma pessoa que detém muito dinheiro se não tiver outras pessoas comprando os produtos que ela fornece. Ou se não tiver muitas pessoas seguindo ela, dando contribuições, ajudando. Exemplo, o governo. O governo ele não produz nada, mas ele detém o dinheiro porque ele recebe dos impostos. As indústrias são ricas porque as pessoas compram os produtos. E nisso as pessoas também têm que trabalhar, porque as empresas, as indústrias, elas precisam de muitas pessoas para trabalhar. Né? Então, logo, no futuro, vai ser a mesma coisa. Então, você sente esse sentimento, você sabe que tem alguma coisa de errado, mas você não sabe, não tem a mínima ideia como mudar. Então, a gente acaba aceitando, e nossos filhos aceitam, nossos netos não aceitam, e vai perpetuar essa visão. Porque eles analisam como em uma cadeia alimentar, onde eles se consideram os leões, né, e o restante estão estão dentro da cadeia alimentar, então eles têm que se alimentar desses outros. E eles também não têm culpa, porque eles já nasceram nessa condição, já nasceram com a herança, já nasceram com dinheiro. Então eles pensam, meus pais não fizeram, meus avós também não fizeram, ninguém fez, então também não tem por que eu fazer. Então a gente perpetua essa realidade que na verdade não é a única, ela poderia ter vários outros tipos de realidade, poderia ter uma realidade boa, sem desigualdade, assim como muitos cantores, os Beatles, Bob Marley, né, John Lennon, tem Raul Seixas, muitos falando assim que poderia ter um mundo melhor e tudo, menos desigualdade e tal, mas ninguém faz nada. Então não tem como mudar nada, não tem como se esperar que algo seja bom no futuro, porque se a gente não fizer isso, não tem como chegar lá, não tem como uma coisa ficar antiga, não tem como virar um hábito, uma tradição, se não começar no começo para isso ficar velho e entrar na cabeça das pessoas. Então essa criança, ela cresce e aprende o mesmo que os pais, que os antepassados aprenderam. Ela logo vai viver da mesma forma. E o filho dela vai aprender e vai ver da mesma forma. E o neto vai ver da mesma forma. Então a minha ideia é justamente usar isso para quebrar o sistema. As pessoas, ao entenderem o próprio o cérebro, ao entender o cérebro, você consegue ver inúmeros erros que você cometeu, porque o cérebro ele é autônomo, os dois lados são autônomos, um lado é o sentimento, o outro lado é a razão. Então, nisso só sobra você lá um pouquinho do seu tempo que você pode, quando você faz uma escolha, isso sim você está existindo. Logo, quando, ao contrário, você não está existindo, porque o cérebro ele tem esse sistema automático. Tudo que você faz e repete, ele cria um padrão e você vai estar preso dentro desse padrão, indiferente da sua vontade, porque você escolheu, repetiu, ele salva essa informação. Então não tem como a gente mudar uma civilização, não mudar a humanidade se as pessoas não aprenderem como esse cérebro funciona, não aprenderem como que o mundo funciona. Porque o mundo funciona assim, para as pessoas terem muito dinheiro, as outras pessoas têm que comprar. E as pessoas vão ter que trabalhar para fazer o produto e depois vão ter que consumir esse produto. Então isso explica tudo. Porque aí você nasce, aprende o que é devido só aquilo ali para que você não expanda, para que você não evolua, para que você fique preso naquele modo de pensamento e você se torna um escravo do sistema. As pessoas que já têm dinheiro, elas vão continuar, vão ficar felizes, vão comprar seus barcos, vão comprar suas joias, vão comprar suas mansões, e as outras não vão comprar nada. E só que tem essa manipulação da imagem. Então eles usam bastante a televisão, rádio, música, para que você acredite que sim, que você pode conseguir, que você pode alcançar. Mas você não vai alcançar se você olhar para o lado das pessoas que você conhece, que conquistou alguma coisa, é algo pequeno, é irrisório. Mesmo que você não queira grandes coisas, mas nem aquilo que você quer, nem o necessário vai ser te entregue. Não vai. Porque eles querem mais, sempre eles querem mais. Então, esse modelo são modelos de pessoas, desses 5%, são esses modelos de pessoas que já nasceram com aquele modelo. Ganancioso, corrupto, mentiroso, enganador, fofoqueiro, inescrupuloso, criminoso. Então eles já nascem assim. Então as outras pessoas são pessoas que não nasceram com essa tendência, são as pessoas boas, são as pessoas generosas. Então elas acabam que não têm necessariamente aquela vontade de aparecer, não tem aquela vontade de ter demais. Então ela fica quieta, ela aceita essa realidade. E nisso as outras continuam. E nisso o mundo continua sempre indo para o mesmo rumo.
Então, as pessoas já nascem pensando pequena, elas crescem pensando pequena e elas crescem acreditando que são pequenas e acreditam nessa realidade. Então, se a gente conseguir colocar na cabeça das pessoas que elas devem entender o cérebro dela, quando você começa a entender o cérebro, o seu mundo, ele cresce, expande, porque você vai colocar conhecimentos novos. Então, você tem como você ter ideias novas. Então, uma mente que não tem conhecimentos novos, não tem como inovar. Então, logo ela vai pensar da mesma forma que o pai pensou, que o avô pensou, que todos pensaram. Então, se a gente colocar agora, as pessoas vão passar para os filhos já vão pensar diferente, vão ter uma mente maior, vão ter um alcance maior. E nisso os netos também terão uma mente maior, um alcance maior. Logo, mais na frente, daqui umas 2, 3 gerações, as pessoas já executarão esse padrão automaticamente, porque tudo que a gente faz e repete se torna um padrão, é um hábito, é um vício. Então, nisso, nós construiremos uma humanidade boa, um mundo melhor, sem desigualdade, sem moralidade, pessoas com escrúpulos, porque as pessoas não têm escolha, mesmo as pessoas corruptas e as gananciosas, elas já nascem com essa tendência. Então, a maioria das pessoas hoje, elas são obrigadas a se corromperem, a mentir, algumas vezes, a furar a fila, porque tem um tempo, horário específico para chegar no trabalho. Só que depois que você começa a fazer essas atitudes, isso se torna um padrão automático. Então nós chegamos em uma humanidade de pessoas boas que se tornaram más pelo sistema, porque se sentiram obrigados, porque todo mundo precisa colocar o pão de cada dia na sua mesa. Então você acaba tendo que fazer algo que você não gostaria, algo que é contra os seus princípios, simplesmente porque você quer sobreviver. Então se você quer mudar, você não quer acabar com os estupros, todo mundo quer acabar com a fome na África, no Brasil, nos países, quer acabar com a desigualdade, quer acabar com as guerras, com o genocídio, todo mundo quer, mas não tem como fazer nada, a gente é pequeno, a gente não pode fazer nada e tudo, então a gente deixa. Então o que eu te sugiro a fazer? Você vai aqui no link aqui embaixo, vai estudar os vídeos do Wes Vieira, A Verdade Verdadeira, o canal, né? Tem um curso para você entender como o cérebro funciona. Por que tem que ter o curso? Porque tem que ter uma base sólida para financiar essa mudança de humanidade. Por isso o curso tem que ser comprado, porque é com esse dinheiro que a gente vai conseguir ajudar a alcançar mais pessoas. E mais pessoas sabendo disso, elas vão trazer mais pessoas. E mais pessoas trarão mais outras pessoas. E nisso a gente conseguirá mudar essa realidade. Porque foi criada justamente para 5% ter e 95% não ter. Só que, de qualquer forma, todas irão morrer. O milionário morrerá, o bilionário também, o rico morrerá, o corrupto morrerá, o ganancioso morrerá. Só que o problema é que você não poderá aproveitar a sua vida. Você não conseguirá evoluir para a próxima fase. Você não chegará ao melhor de você para a próxima fase. Você será esquecido e entrará para o mar do esquecimento. Então nós precisamos fazer isso enquanto estamos vivos, que nós somos o quê? Somos privilegiados, estamos vivos até hoje. Então se a gente quer uma mudança, a gente pode fazer. A gente tem que começar de nós mesmos, entendendo quais são nossos padrões, quais que são as nossas tendências, né? Que nós temos tendência acentuada. Um gosta de mentir, mesmo que ele não tenha escolha, mas ele tem essa tendência. Outro já é fofoqueiro, outro já é generoso demais, outro já é corrupto demais, outro já é ganancioso. Então isso não tem escolha. Então a gente tem que tirar o poder dessas pessoas que têm maus princípios, não tem virtudes, não adotar virtudes, porque se você não adotar, o cérebro não vai adotar. Então, se você adota virtudes, o cérebro ele vai criar um sistema automático. Então, sempre você estiver naquela circunstância, ele vai agir com virtude. Mas se você não coloca essa programação nele, ele não vai agir com virtude. Exemplo é uma criança. Ela não nasce sabendo andar, mas depois que ela aprende, o cérebro executa automaticamente. Só que ela já não sabe dirigir. Mas quando você aprende, você entra no carro, você entra dentro do sistema automático, aí você já sabe dirigir. Então você não sabe lutar, mas se você entra na escola, você vai aprender karatê, kung fu, jiu-jitsu, o que for. Aí você ensinou o seu cérebro e quando você for lutar, você entra dentro do sistema automático. Então nós devemos usar essa função do cérebro, esse padrão automático de repetir e colocar virtudes nas pessoas. Então uma criança, mesmo que ela seja filho de um bilionário, ela vai executar essa virtude ao contrário da ganância. Um filho de um assassino, ele vai executar a virtude ao contrário do assassinato. Um corrupto, o filho do corrupto, ele vai executar a virtude, que é a generosidade, ao contrário da corrupção. E nisso nós teremos uma humanidade boa,
sem desigualdade social, sem moralidade, sem crime, justamente usando a maior ferramenta que existe no mundo, que é o cérebro. Então, por que as outras gerações passadas não fizeram isso? Creio que talvez por desconhecer, porque não tinham acesso à internet, não tinha a comunicação em tempo real, não tinha tanto conteúdo que a gente pode estudar. Então, se você for fazer uma pesquisa, se você for estudar, você pode olhar isso, vai ver, vai entender tudo, como que funciona o tráfico de órgãos, como funciona o tráfico de mulheres para escravidão sexual, como funciona a corrupção, as enganações, como eles ganham dinheiro em cima da fé das outras pessoas, você vai entender tudo. Porque tem o conteúdo aí, ele é imenso, então vocês podem estudar e terão certeza do que o meu plano está correto, está no caminho certo. Então, conto com vocês, para vocês compartilhar esse vídeo a maior quantidade de pessoas, para vocês consumirem o curso, para que vocês possam vir me ajudar, porque vocês vão entender, vão ver a vida de uma forma diferente. E nisso a gente pode conseguir criar um futuro melhor para nossos filhos. Com certeza, pai nenhum quer que a filha seja estuprada ou que o filho seja levado para o tráfico de órgãos, ou a escravidão sexual da filha, ou escravidão do trabalho para o filho. Ninguém quer, mas a gente não adotou, a gente não tem esse conhecimento, não veio na educação, não veio no estudo, não veio no entretenimento, não veio de forma alguma. Então não tem como você ter esse conhecimento na sua cabeça. Você tem que escolher, você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que buscar. Aí sim você vai entender. Então eu deixei o curso de uma forma mais fácil, que você pode consumir o curso e poder interar por conta própria. Porque o meu ponto de vista as pessoas têm que aprenderem e não seguirem. Porque quando você segue, você faz o que o outro está falando. Mas quando você aprende inúmeras formas diferentes de executar a mesma função. Eu sou Wesley Vieira. Esse é o canal A Verdade Verdadeira. E mude a forma como pensas e mudará a sua realidade.